Paz, Shalom. Vamos vamos ler aqui a palavra de Deus em Lucas 3. E fazer a segunda parte desse capítulo. E aqui diz assim: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. Quem escreveu o livro aqui, o Lucas, um discípulo dos apóstolos, realmente ele era médico, tudo, mas ele era discípulo dos apóstolos, Lucas. E que o eterno Deus venha com nós nos ajudar a entender a palavra. Amém? Então, ele foi unindo ali as informações que ele ia recebendo e escrevendo. Então, por isso que cada evangelho que a gente lê, às vezes a ordem dos acontecimentos não está igual em todos. Ok? Então vamos lá. Aqui no versículo 21, que é a segunda parte do capítulo 3, fala: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. Amém? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és meu filho, bem amado, em ti ponho minha afeição. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele é filho do eterno Deus. Não é apenas um filho como o povo dizem que os anjos são filhos, que os judeus são filhos, que os cristãos são filhos. Não é apenas nesse sentido. Esse filho de Deus aqui é diferente. Os demônios temiam ver Jesus. E eles o reconheciam. Ok? O mundo espiritual sabia quem era e temia. O ser humano, como o ser humano tem a mente tampada, o ser humano tem a mente tampada. A mente do ser humano só abre conforme Deus permita que ele veja algumas coisas. Aquilo que Deus quer mostrar para o homem de Deus. O homem das trevas é o mal que mostra as coisas para ele. Ok? O homem das trevas é o mal que mostra as coisas para eles, mas eles também veem além desses olhos que temos. Ok? Então vamos lá. Tu és meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Meu filho, o filho de F maiúsculo. Aqui, até essa tradução fala assim, e estou no Evangelho de Lucas. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de
30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matat. Ok? Então, aqui quando fala que José era filho de Eli, que é diferente lá do Mateus, isso aqui é complicado de entender. Por quê? Porque na lei judaica, quando o irmão morria e não deixava descendência, a esposa dele podia casar com o irmão dele. E aí, às vezes aparece a pessoa como filho daquele que a esposa casou e às vezes aparece como filho daquele que morreu. É complicado, gente. Se a gente não conhecer a cultura judaica e a história, a gente não vai entender tudo que o Evangelho fala. E aí, os que odeiam o Evangelho aproveitam dessa situação para ir contra a palavra de Deus e contra o Evangelho, principalmente contra a Nova Aliança, ok? Vamos lá. Então ele era filho de Eli, filho de Matat, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, filho de José. Ok? De outro José. Os nomes na Bíblia eles se repetem muito, muito, muito. Então, às vezes, também a gente faz confusão. Filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagé. Filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá. Ok? Filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri. Tá vendo que esse Judá aqui não é o mesmo Judá de Jacó, é outro, ok? Filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er. Filho de Jesus, também tinha uma pessoa que chamava Jesus. Filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matat, filho de Levi. Vocês sabiam que esse nome Jesus e Josué é a mesma coisa? Não sei por que não fizeram a tradução como Josué. Mas vamos continuar. Filho de Levi ali, mas não é aquele Levi de Jacó, é outro Levi. Filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliaquim. Então, todos esses nomes aqui não está falando dos filhos de Jacó, está falando de pessoas ao longo da descendência que foram recebendo esses nomes, igual deles. Filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi. Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nasson. Ok, quando fala Obed, filho de Jessé, quando fala aqui filho de Jessé, filho de Obed, a gente já vê uma lembrança na mente. Jessé, Obed, Davi. Aí, quando tá os nomes assim, tudo próximo, aí a gente entende. Por exemplo, Davi e Jessé, a gente sabe que Davi era filho de Jessé, Jessé é filho de Obed.
E Obed, filho de Buz, aqui tá Buz, mas seria Boaz, né? Então, quando tá assim, a gente dá para entender mais ou menos. Filho de Salmão, filho de Naasson. Filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farez, filho de Judá. Então, agora esse Judá aqui é o Judá, filho de Jacó. Aqui depois fala filho de Jacó. Então, se a gente também não sabe prestar atenção nos nomes que está escrito na Bíblia, a gente vai fazer confusão. Porque agora chegou no Judá, filho de Jacó. Mas já tinha passado por vários outros nomes dos filhos de Jacó e que não eram eles. Agora, filho de Judá, Judá filho de Jacó, filho de Isaac, que filho de Abraão, que filho de Taré, filho de Nacor. Ok? Essa tradução aqui ela é um pouco diferente dessa portuguesa, que vem dos protestantes. A gente fala que Abraão era filho de Terá, né? Só que aqui tá Taré. E o Taré, a gente fala que é Abraão, Terá e Naô, né? Mas aqui Abraão, Taré e Nacor. Então a tradução às vezes muda também um pouco. Aqui é só descendência, gente. Aqui é só descendência. Dava para ter feito essa live uma só, se eu tivesse prestado atenção que ia ser só descendência. Ok? Mas essa descendência de Lucas é diferente da descendência de Mateus. Mas eu já vi pessoas estudadas explicando que tinha esse negócio de um irmão morria, o outro casava com a esposa, e aí o filho, a volta, essa é coisa, às vezes, a volta, esse aqui é língua italiana, às vezes saía com o nome do que morreu e às vezes saía com o nome do que estava vivo. Então, por isso que em Mateus fala o nome de do pai de José um nome e Lucas fala outro. Mas era tudo da mesma família. Ok? E aqui, e o filho de Terá, filho de Nacor, conforme está escrito aqui, ó, Taré, Nacor, Abraão é Abraão mesmo, ok? Pois filho de Taré, filho de Nacor, porque as traduções já mudam. Filho de Sarug, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque. Ok? Então, da descendência do Sem, teve uma pessoa chamada Cainã. Então, o filho do Noé, que era filho do Lameque. E o Lameque era filho do Matusalém, aquele que mais viveu na Bíblia. Filho de Enoque. Ok? Filho de Enoque. Filho de Jared. Filho de Malael. Filho de Cainã. Tem outro Cainã aqui na história. Antes de Matusalém. Filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. E aqui termina a genealogia da parte
de José, filho de Eli. Ok? É só sobre genealogia, essa parte aqui do capítulo 3. Ok? Então, José, filho de Eli. Aqui, ó. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José. Por que era tido por filho de José? Porque ninguém sabia da história de Maria que ela teve com o anjo, que o anjo veio falar para ela. Era coisa particular entre ela e José e pouquíssimas pessoas da confiança deles. Não era todo mundo. Ok? Então, para todo mundo ali, era simples, só Jesus era simplesmente filho de José. Por isso, quando fala ali, não está ali os seus irmãos, ok? Não é fulano, ciclano, ali, daquela parentela. Era simplesmente um dos filhos de José, ele. Porque a história crescia que realmente José tinha outros filhos, mas que Maria teve só Jesus mesmo. E aí vai ficar uma grande discussão entre católicos e protestantes, mas para mim a tradição do cristianismo também é importante, porque não foi tudo que veio para a Bíblia, ok? E eu finalizo por aqui, que o Eterno Deus nos abençoe, até a próxima, paz, shalom. Que o Eterno Deus abençoe a vocês e a mim. Se inscreva lá no meu canal, Comunidade Unida de Cristo, no YouTube. Vem conosco, Senhor Jesus. Dai-nos vitória sobre as trevas. Amém. Amém.